pecado. E no versículo 36, a palavra de Deus nos diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, fala, Deus, ao nosso coração. Sei que a sua palavra tem poder. Sei, Deus, que o Espírito do Senhor pode transformar a realidade da nossa história através de uma simples palavra. Senhor, fala conosco. Fala com cada ouvinte, ó Deus, que, ó Deus, parou, ó Deus, um momento da sua vida para poder prestar atenção na sua palavra, Senhor. Por favor, nos abençoe. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Bom, hoje o tema da nossa palavra é verdadeira liberdade. Uma das coisas que eu aprendi acerca da palavra de Deus é que ser livre não é fazer o que você quer. Muitas pessoas pensam que liberdade é isso. Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Mas eu quero dizer para você que ser livre, verdadeiramente, é você não fazer aquilo que você não quer. Isso é a verdadeira liberdade prometida por Deus nas Escrituras Sagradas. Olha para você ver, o apóstolo Paulo, ele nos diz que uma experiência que ele viveu antes da sua verdadeira liberdade foi a seguinte. Em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele fala assim: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Olha para você ver, o apóstolo Paulo nos mostra que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria é o que ele acabava fazendo. Então, o prisioneiro verdadeiro, o escravo verdadeiro que Jesus nos diz aqui, é aquele que sabe que está fazendo algo de errado, seja para si mesmo, seja para o seu próximo, e ele tenta parar e não consegue. É aí que a pessoa descobre a sua prisão. É quando ele fala: olha, eu não quero mais isso, eu quero parar com isso, eu sei que isso está me prejudicando, eu sei que isso está prejudicando pessoas que eu amo, mas quantas pessoas não conseguem a verdadeira liberdade? E é sobre isso que a palavra de Deus fala conosco. A palavra de Deus, como nós acabamos de ler, nos apresenta o caminho para a verdadeira liberdade. É interessante, queridos, que a verdadeira liberdade não está em pertencer a uma religião, seja ela evangélica, católica, espírita, enfim, qualquer religião. Uma pessoa pode pertencer a uma religião e ainda assim está aprisionado por coisas que lhe deixam triste. Conhecemos tantas pessoas sofrendo com os vícios, pessoas viciadas em drogas, lícitas ou ilícitas. Quantas pessoas chegam dentro de casa bêbado, quebrando as coisas dentro de casa, agredindo a família, e depois se arrependem amargamente e se perguntam: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Meu Deus, eu quero parar, eu preciso parar. Quantas pessoas estão assim? Quem sabe você, amigo ouvinte, que está aí ouvindo essa programação, não se identifica com essa história. Como o apóstolo Paulo disse: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso faço. Quem sabe essa também é a sua história. Quem sabe é o que está acontecendo com você. Então o Senhor Jesus disse: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele também disse: todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que traz dano para a nossa vida ou para a vida do nosso próximo. Para a gente conhecer o significado do pecado, nós precisamos entender a lei de Deus. Porque, na verdade, a lei de Deus, ela nos foi dada por Deus como proteção. Tudo aquilo que Deus nos proibiu de fazer, Ele estava pensando no nosso próprio bem. As suas proibições é para o nosso próprio bem. Eu sempre digo que você pode ver um muro de duas maneiras. Você pode olhar para o muro e falar assim: ah, meu Deus do céu, não é possível, eu estou preso aqui dentro desse muro. Como também você pode olhar para o mesmo muro e dizer: meu Deus, eu quero te agradecer, porque eu estou protegido aqui dentro desse muro. Quer dizer para você que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela traz proteção para a nossa vida. Então, por muito tempo eu não entendia o significado desse texto que eu acabei de ler para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não entendia, nem mesmo conhecia,
o que Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus que mudou a minha história. E eu gostaria de, em poucas palavras, compartilhar um pouco disso com você. Como é que foi essa experiência que eu tive? Há mais ou menos 16 anos atrás, vai fazer 16 anos que eu conheci a palavra de Deus. Eu tive uma experiência que mudou a minha história. Há 16 anos atrás, eu era uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus, não conhecia a palavra de Deus. Eu me lembro que quando adolescente, eu aprendi uma frase e era sobre essa frase que eu construía a minha vida, que dizia o seguinte: curta a vida, que a vida é curta. Então eu não queria saber se eu estava curtindo a vida de maneira certa ou errada. Eu queria curtir. Eu não me importava se o que eu estava fazendo era certo ou errado, desde que eu tinha prazeres, desde que eu estava curtindo, desde que, na minha opinião, eu estava sendo feliz. Eu não estava nem aí se aquilo estava me causando prejuízo, me prejudicando de alguma forma, ou prejudicando a meu próximo. Eu estava curtindo, era só nisso que eu pensava. E assim foi durante alguns anos na minha vida. Infelizmente, eu tive experiências muito tristes. Hoje eu moro há 6 anos em Itabira, mas eu nasci e fui criado em Belo Horizonte, num bairro chamado Alto Veracruz. Talvez você já conheça. É uma favela em Belo Horizonte. E ali não demorou muito, por causa desse tipo de conceito, não demorou para eu começar a curtir a vida de uma maneira errada. Foi aí que eu conheci as drogas, conheci as bebidas, e não demorou muito para eu perder o controle disso. Como a gente vê a história de muitas pessoas, como eu disse aqui, que perderam o controle. A gente começa brincando, a gente começa curtindo, mas a gente só percebe que está preso quando a gente quer sair. Quando a gente diz: olha, isso já está me prejudicando, eu não quero mais isso, eu vou parar com isso. E quantas vezes eu tentei parar, quantas vezes eu disse que eu não ia continuar com isso, mas eu não consegui parar, não consegui. Até que um dia, eu me lembro que eu irei para dentro do meu quarto desesperado, e eu chorava, porque eu já estava traficando drogas, já estava usando drogas, já estava cometendo crimes, vários delitos, e eu achava que não tinha solução para mim, eu achava que não tinha saída, eu pensava que o caminho que eu tinha entrado não tinha volta. E quando nesse dia eu entrei dentro do meu quarto e comecei a chorar, e comecei a dizer: olha, se de fato existe um Deus, se de fato existe um Deus que nos ama, que se importa conosco, eu preciso da sua ajuda, Deus. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aí, me lembro que um dia na rua, eu recebi um panfletinho que trazia uma mensagem de Deus para mim. E quando eu cheguei em casa, comecei a ler aquele panfleto, eu não conseguia parar de chorar. Chorei, porque tudo que estava naquele panfletinho, que eu recebi de uma pessoa que nunca tinha me visto, tudo que estava ali era a minha história, era a minha vida. E enquanto eu lia aquele panfleto, Deus falava comigo. Deus falava que Ele queria mudar a minha vida, que Ele queria perdoar os meus pecados, Ele queria me libertar. Mas Ele disse que para isso, ali no versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então naquele momento, eu aprendi que eu precisava dar lugar para Deus. Eu precisava abrir o meu coração e convidar Jesus para entrar na minha vida. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a fazer aquela oração, pedindo a Deus perdão pela minha ignorância, porque por muito tempo eu não conhecia a palavra de Deus. E quando a gente não conhece a verdade, fica difícil. Ou na verdade, de acordo com Jesus, é impossível viver a verdadeira liberdade. Foi quando eu pedi a Jesus que mudasse a minha história, que entrasse na minha vida. A gente tem que dar uma abertura. Quantas pessoas pensam que Deus não existe porque Deus não intervém na sua vida, ou não intervém no mundo? Eu pensava assim: Deus não ama, Deus não existe, porque se Ele amasse e existisse de fato, não haveria tanta coisa ruim acontecendo no mundo, ou tanta coisa ruim acontecendo na minha vida. Mas um dia eu aprendi que Deus não ajuda quem precisa, Deus ajuda a quem quer. É isso mesmo, ouvinte. Deus não ajuda quem precisa, Deus ajuda quem quer. Se você não abre o seu coração, se você não pede, se você não clama, se você não busca
a ajuda, o auxílio de Deus, Deus não pode ajudar a quem não quer sua ajuda. Então nesse dia eu pedi o socorro de Deus. E eu me lembro que eu comecei a pensar, gente, eu estou ficando doido. Eu nem sei se Deus pode me ouvir, nem sei se Deus de fato existe. E aí limpei meus olhos, guardei aquele folheto na minha gaveta e saí. E quando foi no outro dia de manhã, aconteceu um milagre na minha vida. A minha mãe, até o dia de hoje, ela tem uma caixinha de promessa. Não sei se você conhece, você tira ali um versículozinho da Bíblia. E no outro dia de manhã, eu estava sentado no sofá da sala da minha casa, quando eu olhei para a estante da minha mãe e vi aquela caixinha de promessa.